Olá, espaçonauta! No nosso vídeo de hoje, a gente precisa de esclarecer uma coisa, um fake science news, vamos dizer assim, que é um fake news científico. O pessoal andou falando aí, muitos vídeos erroneamente, muitos criadores de conteúdo no YouTube aí falando, lendo coisa aí sem questionar, sem ver o que estava acontecendo e falando que as imagens do James Webb estariam refutando e condenando o Big Bang. E nós vamos ver no vídeo de hoje que a coisa não é assim, e de forma alguma. O James Webb não está negando o Big Bang. É o que nós vamos ver agora. Eu sou o Mário Fontana e você está no canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, na última semana a gente teve aí uma série de vídeos, uma chuva de vídeos, uma chuva de comentários do pessoal falando aí a respeito de que o James Webb poderia estar negando a teoria do Big Bang, que as imagens do Webb provavam que o Big Bang não poderia ter existido por A, B ou C. A gente vai entender tudo isso aqui. Mas o que a gente precisa de entender, primeiramente, é o seguinte: a finalidade do telescópio espacial James Webb não era refutar o Big Bang, bem como também não seria negá-lo. O James Webb não foi feito para isso. O James Webb foi feito para encontrar as primeiras galáxias formadas, encontrar as primeiras estrelas formadas no universo, detalhar as atmosferas dos exoplanetas rochosos pequenos, porque coisa que a gente não consegue fazer aqui da Terra, estudar a formação e o desenvolvimento das galáxias, estrelas e tal. Isso é a finalidade do James Webb. Tem nada a ver com o Big Bang. Obviamente, uma observação do James Webb poderia botar em xeque A, B ou C, parte da teoria do Big Bang, mas não é bem assim que funciona, não. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não existe teoria de estimação, não. Ninguém tem teoria de estimação. Ninguém está com medo que o Big Bang caia. Se cair, caiu. A ciência trabalha para elucidar a verdade. Por exemplo, há muito tempo atrás, a teoria mais aceita seria a teoria do universo estacionário. A maioria dos cientistas acreditavam nela. Ela caiu por terra. Ela caiu por terra e pronto. Bola para frente. E agora, a teoria do Big Bang, ela é uma das teorias mais aceitas e ela é apenas uma das. A gente tem várias teorias. Porém, a teoria do Big Bang é a que tem maior número de evidências que apoiam essa teoria. Por isso que ela é aceita como sendo uma das melhores propostas para elucidar o que aconteceu no início do universo. Então, por exemplo, quem criou essa teoria, inclusive, foi um padre chamado Georges Lemaitre. Só daí a coisa já zedou, porque quando ele criou a teoria, um padre mexendo com astrofísica e tal, coisa, por mais que o Lemaitre era bom de serviço, na época a comunidade científica criticou. E aí, não sei o que, deixa disso, isso e aquilo. E aí depois a gente teve, apoiado também aí o Hubble e outros que provaram aí, por exemplo, o Hubble provou que as galáxias estavam se afastando e que por isso ele concluiu que o universo estaria se expandindo. O que o Lemaitre fez? Ele falou o seguinte: olha, se o universo está se expandindo e se resfriando, como foi percebido, em um momento, se você pegar isso aqui e voltar ao passado, deve ter existido um momento onde toda essa massa, todas essas galáxias, estrelas, tudo que compõe o universo, devem ter ocupado um único ponto. Um único ponto. Por quê? Porque o universo, além de se expandir, ele estava tornando-se menos denso. Então, fazendo isso aí, segundo Lemaitre, fazendo isso aí ao reverso, existiu um único ponto, que seria o início de tudo, que a gente chama hoje, dentro da teoria do Big Bang, de singularidade. Então, existiu um único ponto onde o universo estaria ali, totalmente unido, extremamente denso, e um único ponto ali. Inclusive, uma das coisas das questões físicas que existem nisso aí, que a gente sabe, é o seguinte: nesse momento, antes do Big Bang acontecer, a gente teria o espaço, mas não teria o tempo. A partir do momento que ocorreu o Big Bang,
aí a gente passa a ter o tempo, que é essa quarta dimensão que a gente fala. E olha bem, presta muita atenção. O nome Big Bang foi dado por um dos opositores do Lemaitre, que é o Sir Fred Hoyle, que era ferrenho apoiador aí da teoria do universo estacionário, e ele fez isso em um podcast na rádio BBC de Londres, como forma de menosprezar a teoria de Lemaitre. Então ele falou, não, o cara lá tem a teoria aí da grande explosão. Mentira, na verdade é assim, por isso que e a gente também tem essa ideia, a gente interpreta isso de forma errada, falando assim, não, isso aí o Big Bang foi uma grande explosão. Não foi. Ninguém explodiu nada. O Big Bang foi, na verdade, uma grande expansão daquela massa que estava ali extremamente concentrada, com grande gravidade ali e com as forças internas agindo. Chegou um momento que as forças internas dentro daquela massa ali, dentro daquela singularidade, eram tão grandes que ela começou a expandir. Então foi dado como se fosse uma expansão. É a mesma coisa você pegar um balão e soprar ele de uma vez. Então isso que aconteceu, não teve explosão não, tá pessoal? Então vamos lá. Quais são as provas que a gente tem aí hoje em favor do Big Bang? O afastamento das galáxias, que é o que eu disse, né? Que é a expansão do universo. O desvio para o vermelho, que quando você mede as galáxias mais distantes, a luz delas está desviando para o vermelho. Então isso prova que elas estão de fato se afastando e o universo estaria expandindo. Se elas estivessem se aproximando, esse desvio seria para a outra banda do espectro, que seria a luz azul. E uma coisa também muito interessante é a quantidade de abundância de elementos químicos. Vamos entender isso aí, que é um pouquinho mais complexo, mas é o seguinte, no começo a gente tinha, o universo era formado basicamente de hidrogênio e oxigênio. Os elementos mais complexos vieram através das fusões estelares, das explosões de supernova e tal coisa. E aí essa abundância de elementos químicos a gente tem devido à questão do próprio Big Bang. Outra coisa, há um tempo atrás, mais ou menos em 2016, por aí, eu não vou lembrar a data certa, mas os astrônomos detectaram o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, que é, na verdade, um eco dessa expansão. Então, essa radiação cósmica de fundo seria um fóssil da radiação gerada no Big Bang. Isso aí foi provado. A gente teve, inclusive, sondas que foram enviadas para captar e medir essa radiação cósmica de fundo. E quando a gente conseguiu medir essa radiação cósmica de fundo, aí a gente deu o pontapé inicial para consolidar o Big Bang como a melhor explicação para o início do universo que existia. Então tá certo, ótimo, aí deu para entender essa parte. Agora vamos entender qual que é a confusão com o Big Bang, que é a coisa de um babaca, né, assim, até vi o vídeo do Sacani aí falando aí, com muito carinho desse cara aí, não quis falar mal dele, mas o cara é um babaca, é o Eric Lerner, que ele escreveu um livro que chama The Big Bang Never Happened, ou seja, o Big Bang nunca existiu. O que o cara fez? O cara é um Zé Mané qualquer, que cismou de ser negacionista e quer negar. Aí ele queria ficar famoso. Como é que é melhor ficar famoso? Ou você tem competência para fazer um estudo de fato, com fatos científicos, provar e tal e coisa, ou você pega uma teoria que é a mais aceita e começa a bater nela, né? E assim o Lerner fez. Escreveu esse livro e onde é que ele pode, ele vai bater na teoria ali do Big Bang. Mas ele é um babaca, ele é um negacionista, ele não tem conteúdo, ele é um cara, embora ele seja até astrofísico e tal, ele nunca publicou um artigo científico em revistas de fato de renome, porque o pessoal não aceita. Eles têm uma sociedadezinha lá que nega o Big Bang e ele publica por lá, né? Hoje em dia, com a onda negacionista que existe aí, o Lerner tem vários seguidores, qualquer coisa que ele publica viraliza, mas aí é onde eu vou falar com vocês. A ideia do Lerner nada mais é do que fake news, do que pseudociência. É a mesma coisa de você falar que a Terra é plana. Ou seja, o Lerner é um terraplanista que tem mais ideia, um tiquinho. Mentira, ele não é terraplanista não. Tá? Mas ele é louco. Então o que ele fez?
Na época, quando saiu aquela primeira imagem do campo profundo do James Webb, os astrônomos, os astrofísicos e tal ficaram embasbacados com aquilo ali, né? Quem não ficou, né? A gente que não é astrofísico ficou, imagina quem estuda, quem lida com aquilo ali, enlouqueceu. Então o Lerner, ele aproveitou-se maldosamente de alguns comentários dos cientistas que ficaram espantados com essas imagens do James Webb aí e distorceu isso, pegou algumas frases deles, tirou de contexto, né? E aí, beleza, falou assim, aí ó, galera aí que defende o Big Bang aí tá com medo agora, lançaram aí, criaram cobra para picar eles aí, que o James Webb vai provar que na verdade o Big Bang é nada, que eles estão errados, que nunca aconteceu e tal, né? Então assim, teve até uma astrofísica aí que falou assim, que ela escreveu, né? Estou aqui me preparando para esquecer tudo que aprendi e reaprender com as imagens do Webb. É porque de fato o Webb ele vai reescrever muita coisa aí dentro da astronomia, da astrofísica. É fato, a gente já espera por isso. E se de fato alguma imagem do James Webb refutasse de alguma forma o Big Bang, acho que a gente estaria aceitando isso de bom grado. Seria uma ótima forma de aprender e de revolucionar os nossos conhecimentos. Nós não vamos ficar nos dias de hoje, em pleno século XXI, querendo condenar os outros à fogueira por falar que a Terra gira em torno não gira em torno do Sol, ou que nada gira em torno da Terra de novo. Nós não vamos voltar àquela idade das trevas, não. Nós estamos no momento aí de crescimento científico, então é isso. Outra coisa, um outro artigo que surgiu na época, ela começava falando que era impressionante como as primeiras galáxias que o James Webb teria avistado já teriam um formato de disco, porque de fato a gente esperava que essas galáxias elas tivessem um formato mais irregular. Mas isso não é o bastante para julgar por terra toda a teoria do Big Bang, que tem várias coisas que estão ali aprovando ela. Então os argumentos maiores de Lerner seria o James Webb está mostrando uma coisa lá do início do Big Bang. O Big Bang ocorreu, estima-se, há 13,7 bilhões de anos atrás, e a galáxia mais antiga que foi detectada aí pelo James Webb, que seria a GNZ11, a gente já falou dela aqui, tem vídeo no canal aí, estaria a 13,4 bilhões de anos-luz. A luz que saiu dela saiu a 13,4 bilhões de anos-luz. Ou seja, há apenas 300 milhões de anos após o início do Big Bang. O que você que acompanha o canal aqui, que lida com astronomia e tal, sabe que é pouquíssimo tempo em termos astronômicos. Mas dessa forma, o Big Bang, segundo Lerner, não teria tido tempo de produzir nesses 300 milhões de anos galáxias tão desenvolvidas como o James Webb enxergou. E outra questão seria de que o universo, o Big Bang não seria um momento em que toda a massa do universo estaria concentrada num único ponto? Então, segundo Lerner, né, as loucuras do Lerner, seria de se esperar que essas galáxias observadas pelo Webb, essas galáxias mais antigas, deveriam estar bem mais próximas, não teria dado tempo do universo se expandir a tal ponto, né? Então, assim, a gente fica sem palavras, porque é uma estupidez, né? Então, o que a gente precisa dizer é o seguinte: todos os dados, ao contrário das asneiras do Lerner aí, estão de acordo com o modelo do Big Bang. Não teve nada que o Hubble enxergou antes, que o Webb enxergou agora, que refutasse Big Bang, não. O próprio Hubble já tinha visto galáxias nessa região aí, usando essa mesma lente gravitacional da primeira imagem aí do James Webb, que seria essa imagem do campo profundo. Só que a galáxia que o Hubble enxergou, ela era um pouco menos antiga, ela tinha 100 milhões de anos a menos do que a que o James Webb enxergou, ou seja, a galáxia que o Hubble tinha enxergado, ela estava a 400 milhões de anos do Big Bang, e a galáxia que o Webb enxergou estava a 300 milhões de anos do Big Bang. Mas aí, nesse caso aí, é muito pouca diferença para você falar que o Webb estaria refutando uma coisa e o Hubble não. Se o Big Bang tiver errado, é o que eu falei para vocês, a gente não tem teoria de estimação, não. Tiver errado, bola para frente, vamos formular outra, entender o que está acontecendo, que é o nosso propósito científico aqui. Né? Ninguém está ganhando dinheiro com o Big Bang, não. Né? Pelo menos até então. E aí, pessoal, a gente tem que entender, a ciência, ela vai te falar se ela errou. Ela luta para contestar, inclusive, o que está descoberto.
O tempo todo as teorias científicas estão sendo colocadas à prova, mas de maneira cética e não de forma negacionista. Porque o que o Lerner fez é o seguinte, ele colocou que o Big Bang não existiu, sem apoio, sem nada. Então, o que ele está fazendo que é o negacionismo. O que é o negacionismo? Ignorar todo um conjunto de evidências à mão, particularmente as partes que contradizem a sua própria posição, enquanto ele vai se concentrar em apenas algumas evidências escolhidas a dedo que vão apoiar o que ele quer falar. Então, isso é negacionismo. Se você quer ser um cientista cético e contradizer uma teoria da forma correta, que seria pelo método de investigação científica, você tem que considerar todas as variantes, as que apoiam a sua teoria e as que refutam. E é isso aí. Certo, pessoal? Então é o seguinte, James Webb está refutando o Big Bang? Não. Fake news dos brabão, viu? Então é isso aí. O que você pensa dessa questão do Big Bang? Você ainda acha que o James Webb está apoiando aí alguma coisa contra o Big Bang? Você acha que o James Webb descobriu pode ter negado algum fato dentro do Big Bang? Deixa aí o seu comentário que eu quero muito saber o que você pensa a respeito disso aí. E aqui, não deixe de comentar, porque você comentando vai dar relevância a esse vídeo e ao canal e fazê-lo chegar a mais pessoas. Aqui, pessoal, a gente falando aqui o tempo todo, telescópio e tal, e quem não queria ter o seu telescópio? Muita gente quer comprar um telescópio, não é mesmo? O nosso canal aqui, o Nerd aos 50, fez uma parceria fantástica com a Celestron Brasil, que é a representante da marca Celestron, direto da fábrica, aqui no nosso país. Então vocês estão vendo aí, já está na tela para vocês aí o QR Code para vocês irem direto para o site da Celestron com o nosso cupom de desconto, Nerd aos 50. Você usando este cupom de desconto, você tem 12% em qualquer produto que for comprado no site da Celestron. Outra coisa bacana, os telescópios da Celestron oferecem 2 anos de garantia, é o único no mundo que faz isso. Então, se você quer comprar um telescópio, não deixe de olhar primeiro lá na loja da Celestron. Aí você vai ver que os preços são bacanas, a condição é legal, você não vai pagar mais caro e vai ter um telescópio de uma das marcas, das melhores marcas do mundo, não é mesmo? E mais, uma coisa muito bacana, você apoia aqui o crescimento do canal Nerd aos 50. Então dá um pulinho lá antes de comprar o seu telescópio. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.